acordo. Olá, bem-vindos a mais uma reportagem da série Teoria das Organizações. Você já ouviu falar de ONGs? Organizações não governamentais? Pensou em trabalho voluntário? Ajuda a crianças carentes? Proteção aos animais? Então, hoje vamos falar de como ONGs procuram atuar no controle e na ideologia das organizações atuando no mercado financeiro. Mas as ONGs podem fazer isso? Como? ONGs como a PETA, traduzindo do inglês Pessoas pelo Tratamento Ético dos Animais, estão comprando ações para poderem participar efetivamente de reuniões dos acionistas e dessa forma conseguir expor seus ideais e agir de formas a incorporá-los à empresa. A PETA possui ações de mais de 80 empresas dos setores de produção de carne, lojas e marcas de roupas, fast food, cadeia de supermercados e empresas que testam isso para poderem influenciar nas reuniões de acionistas com a finalidade de ajudar os animais. A PETA toma a decisão de comprar ações da marca Hermes para fazer pressão na empresa, pois a mesma utiliza pele de animais exóticos como crocodilos e jacarés para a confecção de bolsas e acessórios. PETA compra em 2013 e 2014 ações do Parque de Diversões SeaWorld, para expor aos acionistas como sofrem as baleias e os golfinhos que vivem aprisionados. Em 2015, a PETA detinha 135 ações na empresa. A PETA toma a decisão de comprar ações da marca Prada ao descobrir que a empresa utiliza a pele de avestruz na confecção de bolsas. Vamos ver agora o que está por trás da mudança do controle e da ideologia das organizações. O controle pode ser considerado uma ferramenta gerencial que tem como propósito garantir e aperfeiçoar o funcionamento do sistema, buscando assim assegurar o alcance das metas e objetivos organizacionais da forma mais harmônica possível. Na teoria da agência, o controle é visto a partir da relação entre o principal, que são os proprietários e os acionistas, e os agentes, que são os gerentes e os administradores. Nessa teoria, a atenção volta-se para a maneira de se controlar o comportamento do agente de forma a assegurar que o interesse do principal esteja garantido. O controle, em última instância, assegura a cooperação entre seus membros e direciona a organização para a correta adaptação diante do meio, atendendo assim às suas necessidades de sobrevivência. Continuando então a tratar os conceitos relacionados à teoria das organizações, de acordo com o referencial teórico, a ideologia organizacional de uma empresa expressa uma maneira muito particular de relacionamento com o meio ambiente e do controle do comportamento dos indivíduos na empresa. Sendo assim, a ideologia organizacional varia de organização para organização, que é fruto dos diferentes comportamentos das pessoas, das suas diversas culturas. Então, o caráter de uma organização tem raízes na sua orientação ideológica, e o termo ideologia organizacional diz respeito aos sistemas de pensamentos que são os determinantes centrais do caráter na organização. Dessa forma, a ideologia organizacional afeta o comportamento dos membros da organização, a habilidade para eficazmente satisfazer suas necessidades e demandas e a maneira como ela enfrenta o meio ambiente externo. Tratando agora do estudo de caso analisado, baseando-se no referencial teórico, sabemos que as organizações não governamentais têm desempenhado um importante papel na sociedade contemporânea, sendo diferenciadas do primeiro setor, o Estado, e do segundo setor, o mercado, determinando assim um modo de ser e agir baseado na concepção de gestão social. Com o passar do tempo, a partir das mudanças ocorridas no macro contexto mundial, as ONGs também passaram a experimentar profundos ajustes organizacionais, baseados na concepção de gestão estratégica, que tem provocado alterações conceituais no seu caráter institucional original. Então, a ONG, como qualquer outra organização, precisa exercer algum tipo de controle sobre suas atividades, sobre os recursos utilizados e sobre os produtos e serviços gerados.
Esse controle pode ser tanto externo, que se refere aos mecanismos de fiscalização e de acompanhamento que venham a ser adotados pelas fontes financiadoras ou por outras entidades sobre os recursos e as ações desenvolvidas pela ONG, quanto interno, que se relaciona estritamente à gestão organizacional, sendo os resultados obtidos analisados do ponto de vista da eficiência e da efetividade. Após conceituar a ideologia das organizações, que basicamente se referem aos sistemas de pensamentos que são determinantes centrais do caráter da organização, pode-se dizer que o trabalho desempenhado pelas ONGs citadas, como a PETA, que visam adquirir ações de grandes empresas com o intuito de ter a possibilidade de manifestarem seus interesses em decisões tomadas pelas empresas, podendo assim impor sua ideologia, seus pensamentos que são determinantes centrais de seu caráter, procurando então evitar a exploração animal para a produção de bens materiais. Já em relação ao papel e à participação dos acionistas nas decisões de empresas no mercado de ações, os acionistas estão frequentemente expostos à ocorrência de informações assimétricas. A ocorrência de assimetria de informações define-se como a situação na qual um lado da transação em questão detém informações que, em geral, relativas a si mesmo, que o outro lado a desconhece. Tais assimetrias tendem a dificultar, por exemplo, o monitoramento eficaz sobre a gestão da companhia e sujeitariam o investidor ao risco moral. O risco moral é produto de relações do tipo agente principal, na qual o principal delega, em alguma extensão de modo formal ou tácito, a um agente o poder de comando sobre recursos de sua propriedade. E refere-se então ao fato de que este pode, por exemplo, despender esforços insuficientes, ter uma preferência por assumir riscos ou realizar gastos desnecessários ou ainda ser pouco eficiente na tomada de decisões. Para retratar o papel e a participação dos acionistas nas decisões de empresas, pode-se apresentar algumas reportagens sobre o tema, como a reportagem do jornal O Estado de São Paulo, de abril de 2016. Nela apresenta que em janeiro de 2016 entrou em vigor para empresas de capital aberto, ainda de forma opcional, uma instrução da Comissão de Valores Mobiliários que regulamenta o voto à distância em assembleias. Essa medida objetiva facilitar a participação dos acionistas e impulsionar seus ativismos nas companhias. Para especialistas, a experiência internacional mostra a necessidade de cultura de governança em todos os níveis hierárquicos da empresa, desde o acionista até os níveis operacionais. Outra reportagem da Agência Universitária de Notícias da Universidade de São Paulo, de agosto de 2015, afirma que as normas em relação à participação à distância de acionistas minoritários e membros de empresas e companhias de capital aberto, principalmente no Brasil, são defasadas e não acompanham a evolução das tecnologias. A possibilidade dessa participação permite a representatividade de mais membros nas decisões de uma empresa e a discussão e a flexibilização nas normas para tal que são essenciais. Em companhias em que há grande quantidade de acionistas, a disponibilidade de todos para o comparecimento nas assembleias é dificultada. Isso, porém, de acordo com a reportagem, não impede que os acionistas votem nas decisões das empresas. Por meio de procuração, é possível o voto nas propostas das assembleias. Quando a empresa disponibiliza o pedido público de procuração, o acionista recebe previamente o material a ser discutido e assina então a procuração com a sua opção de voto. Esse modelo, porém, é limitado apenas ao voto e não permite que o acionista leve uma proposta para discussão quando não está presente, por exemplo. A lei brasileira, em relação à participação à distância, não previa a proposta de discussões e pautas. Então, a fim de utilizar novas tecnologias, pesquisadores propõem a exploração das tecnologias disponíveis para a melhor participação à distância, como a utilização de videoconferências e voto. Para se entender melhor essa relação entre ONGs e organizações no mercado financeiro, é necessário perceber como cada um desses atores interfere nos demais. Primeiramente, as empresas são importantes para as ONGs por causa da influência econômica,
política e social que elas possuem, que pode interferir nos valores, nas missões das ONGs. Já quanto ao mercado financeiro, ele apresenta a possibilidade de mudar as práticas das corporações, além também de ser uma forma das ONGs administrarem suas reservas financeiras por meio dos investimentos possíveis. O mercado financeiro também interfere nas empresas de duas maneiras. Uma pela influência econômica, pelo custo de capital, que é o preço que as companhias pagam para financiar os seus negócios, e também pela questão do valor das ações, que pode interferir na remuneração dos diretores e no nível em que a companhia é vista como suscetível a um takeover. A outra forma é através da defesa dos direitos dos investidores, já que eles têm a possibilidade de influenciar na governança corporativa das empresas. Se baseando nas influências que o mercado de capitais tem nas empresas, as ONGs têm algumas atitudes possíveis. Primeiramente, através da influência econômica, elas podem empreender campanhas bem-sucedidas que afetem negativamente a visão dos acionistas sobre a empresa, fazendo com que eles queiram vender suas ações e que o preço da companhia acabe caindo, o que aumenta o custo do capital e a classificação quanto ao risco da empresa. Isso faz com que ela acabe sendo obrigada a mudar as suas práticas para continuar no mercado. A desvantagem desse modelo de ação é que as ONGs precisam do apoio das instituições financeiras que administram as ações para os seus acionistas, o que nem sempre é possível, já que as mesmas têm que sempre prezar pelo valor ao acionista. Outra forma de ação é através das ONGs comprando ações das empresas. Assim, elas utilizam seus direitos como acionistas para expor suas opiniões, sendo necessário também o convencimento dos outros acionistas quanto às suas causas, para a qual elas apelam para a responsabilidade moral que eles teriam no comportamento das empresas. O problema nesse caso é que muitos investidores não assumem essa responsabilidade nas companhias que investem. Então, nesse sentido, as ONGs elas têm duas rotas possíveis de ação. Primeiro, uma rota direta, onde elas mesmas investem nas empresas, e uma rota indireta, na qual elas trabalham tentando convencer os outros investidores. Dessas, a prática mais bem-sucedida seria através do convencimento dos outros investidores quanto às suas ideias. O melhor caminho também passa pelas ONGs tentando convencer os investidores sem necessariamente comprar ações, já que muitas vezes elas não têm recursos suficientes. Outro modelo de investimento são aqueles responsáveis socialmente, um caso particular do mercado de capitais, onde os investidores consideram aspectos ambientais, éticos e sociais na escolha das empresas nas quais investirem. Nesse sentido, as estratégias mais relevantes para as ONGs quanto ao potencial de influenciar a performance das companhias são o investimento em tecnologia ambiental, como companhias de energias alternativas de tratamento de água, e também um maior envolvimento quanto à comunicação com a gerência da companhia, para encorajá-los a melhorar o impacto que a empresa tem sobre o meio ambiente e a sociedade. Mas será que essas ações das ONGs são consideradas legítimas? Quando elas são acionistas das empresas, elas têm o direito de proteger seus interesses e mostrar suas opiniões. Já quando elas abordam investidores institucionais, a tática utilizada para legitimar suas ações são o bem-estar público a longo prazo, nos quais elas focam em suas atitudes, além também de a imagem promovida pela associação entre ONGs e empresas acabar por aumentando o valor das empresas, o que é benéfico na análise de investimentos das mesmas. E ainda tem a questão da confiança no mercado, na qual as ONGs funcionam como um regulador civil para o mercado e suas práticas antiéticas, contribuindo para a duração do mesmo. Essa intervenção foi liderada pela UKCIF e contou com a colaboração de diversas ONGs. A UKCIF propôs como reforma ao Pension Act de 1995 que os fundos de pensão deveriam considerar questões sociais, ambientais e éticas em suas decisões estratégicas de investimento. O grande fator para seu sucesso foi o momento em que a UKCIF tornou pública sua reivindicação. O governo trabalhista tinha acabado de ser eleito e havia anunciado que apoiava o comprometimento com políticas éticas e socialmente responsáveis.
Os membros da UKCIF passaram a fazer pressão política para que a reforma fosse implementada, assim como a oposição, as ONGs envolvidas e a sociedade em geral também pressionavam por uma decisão favorável. Como esperado pela própria UKCIF, a maioria dos fundos de pensão preferiu fazer uma declaração posicionando-se a favor da reforma do que o contrário. O mesmo aconteceu com as instituições de investimento, que inclusive passaram a vender soluções que eram socialmente responsáveis, o que indicava uma demanda do mercado em considerar tais questões. A própria UKCIF se beneficiou com a implantação da reforma proposta, já que seu propósito, os investimentos socialmente responsáveis, foi divulgado e as organizações passaram a procurá-la para adequar seus negócios à regulamentação. Independente desses benefícios a terceiros, a intervenção é considerada bem-sucedida, pois trouxe o assunto à tona, levando o público a refletir sobre as questões sociais, e ela também foi replicada em países como Austrália, França e Alemanha. Nessa intervenção, que aconteceu em 2001, a Oxfam lançou a campanha Cut the Cost, direcionada para os investidores de empresas farmacêuticas, pedindo para que eles usassem sua influência para desenvolver políticas que facilitassem o acesso de medicamentos em países em desenvolvimento. O artigo lançado pela Oxfam enfatizava a necessidade de reduzir os custos e viabilizar o atendimento nesses países e também ressaltava os riscos à reputação dessas empresas caso não aderissem à sua causa. A empresa-alvo da Oxfam foi a GSK, uma decisão que colaborou muito para o sucesso da intervenção. A GSK tinha acabado de ser formada por uma fusão entre a GW e a SKB, então a empresa estava recebendo muito destaque na mídia e detinha cerca de 7% do mercado global, o que lhe conferiu uma grande influência no setor. A GSK havia declarado o interesse em maximizar o acesso a medicamentos em países em desenvolvimento, o que ajudou a Oxfam a buscar estabelecer esse pensamento como norma para o setor inteiro. E por fim, a GSK era a maior indústria farmacêutica do Reino Unido, então as chances eram grandes de a Oxfam atingir os investidores institucionais do país, que era o público que ela desejava. Assim que a campanha foi lançada, o CEO da GSK reportou que fariam do assunto uma prioridade, o que de fato foi feito, uma vez que a empresa aumentou as remessas de medicamentos para países da África. A Oxfam conseguiu atingir em cheio seu propósito, pois a campanha desencadeou uma conscientização e pressão públicas pela causa. Dentro da GSK, surgiu a preocupação de que eles perdessem as patentes de seus produtos caso não aderissem, o que influenciou fortemente os executivos e investidores mudarem suas políticas, já que, caso contrário, a empresa perderia muito valor de mercado. Com o aumento dos casos de intervenção por parte de ONGs no mercado financeiro, essas organizações passaram a dar sinais de que internalizaram os aprendizados das experiências anteriores, apresentando uma desenvoltura mais consistente em relação às transações. Se antes elas deviam apelar para o governo tomar partido e agir, com a desregulamentação, elas apelam para campanhas públicas e para os investidores institucionais para conseguirem atingir seu objetivo de regulamentar as ações das corporações de acordo com as causas que elas reivindicam. As intervenções de ONGs no mercado financeiro podem ser efetivas e eficientes, sim. O caso da Oxfam, da campanha Cut the Cost, mostrou que a intervenção foi de fato implementada, ajudando cerca de 5.500 pessoas em países em desenvolvimento a ter acesso à medicação antirretroviral durante o ano de 2002. Isso aumentou o valor econômico da empresa em cerca de 55 milhões de euros e pagou a campanha, sendo que seu retorno foi o custo da mesma multiplicado em 3.800 vezes. O estudo concluiu que o entendimento das ONGs sobre a dinâmica do mercado financeiro ainda é muito restrito. Apesar de estarem ganhando desenvoltura conforme mais casos acontecem, o conhecimento da estrutura do mercado ainda é pouco, o que faz com que as ONGs não saibam direcionar suas campanhas e atacar os alvos certos na hora da negociação com os investidores. Alguns casos apresentaram erros estratégicos gerados pela falta de conhecimento da legislação que regulamenta o mercado financeiro, o que levou ao fracasso da campanha. Assim, pudemos ver que as ONGs obtêm sucesso em intervir nas empresas de acordo com seus propósitos através do mercado financeiro. Porém, as intervenções que mais deram certo foram aquelas que buscaram usar a influência dos investidores, escolheram o momento certo de tornar suas reivindicações públicas e contaram com outros atores para pressionar as empresas, estrategicamente escolhidas, a aderirem à sua causa. Em casos em que a preparação para a intervenção pecou em direcionar sua campanha, não contou com o apoio público e não considerou a dinâmica do mercado financeiro na hora de montar sua estratégia, as ONGs não conseguiram resultados significativos.